Quem disse que ego é ruim? As pessoas dizem, mas ali tem muito ego, né? Traduzindo do latim, ego significa eu. Ego é a estrutura responsável pela nossa autoimagem, pela nossa identidade. É uma parte do psiquismo que opera sob o princípio da realidade. Eu tive aula com um professor que tinha uma frase romântica. Ele dizia assim: a alma permite que o ego exista para que o corpo sobreviva. Ou seja, se não tivéssemos o ego para mediar as regras, a moral, a culpa do superego com os nossos instintos mais primitivos do id, não sobreviveríamos. O que não pode é um ego inflado, típico do sujeito que se coloca grandioso para esconder um eu pequeno, frágil, insuficiente. Se aquele ego que parece grande e forte esbarrar num obstáculo qualquer, aquele falso eu se esvazia e revela um eu sem vitalidade, com medo. Também não pode ter um ego que já se mostra pequeno como um mecanismo de defesa, que se anula, que muitas vezes adoece para priorizar o bem-estar alheio. É diferente do altruísta. Altruísmo, sim. O altruísta trabalha pelo bem-estar do outro sem esperar nada em troca. É capaz de coisas grandiosas, de boas ações, de ajudar, sentindo-se alegre por fazer o bem sem precisar adoecer, se diminuir, se prejudicar. Isso tem a ver com o lugar que eu me coloco, que eu permito que me coloquem, o lugar onde eu coloco o outro, e tudo isso começa a ser construído muito cedo. O médico, pediatra e psicanalista britânico Donald Winnicott dizia que o bebê se vê na mãe. O bebê constrói, a partir do olhar da mãe, o seu ego, a sua autoimagem. Se a mãe vê o bebê com carinho, amor, ternura, o bebê entende que é valioso, que merece um espaço. Mas a mãe de olhar vazio pode abrir um abismo sobre o bebê, que pode passar a vida adulta tentando se encontrar no outro, dependente ou agressivo, se escondendo, agredindo de diversas formas a si mesmo, colocando a própria vida em risco, exatamente para se sentir vivo. Enfim, eu falei que a construção do ego começa muito cedo, começa numa época em que o indivíduo ainda nem domina a linguagem. É por isso que nós fazemos e sentimos muitas coisas que nem sabemos explicar. Porque no início da vida, nós não sabemos interpretar, só sentimos. Depois, quando adultos, vivemos aquilo que o Renato Russo cantava, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Temos medo daquilo que muitas vezes nem sabemos explicar, só sentimos. Então, é exatamente o ego que trabalhamos na psicanálise, porque um eu saudável sabe reconhecer as suas capacidades, assim como a falta de capacidade, mas não se ressente por essa falta. Para encerrar, eu deixo para você uma pergunta sobre o ego. Quem é você? Como você se explica? O seu eu, o seu ego. Quem é você?